Eu acho que antes de você começar qualquer tipo de negócio, em qualquer área, na verdade, você tem que fazer uma pergunta. Você tem um perfil empreendedor? Porque, gente, parece besteira, mas quando você começa a empreender, você se depara com um mundo e uma realidade que assim, você não tem assim, você não conhece, é um mundo novo que se abre para você, assim, são desafios, coisas que você não está acostumada com aquela realidade, né? Então, eu acho que essa é uma das grandes perguntas que você se deve fazer quando você está pensando em abrir algum tipo de negócio. Eu tenho espírito empreendedor? Eu tenho algumas características que vão fazer com que o meu negócio vá para frente, que prospere, né? Enfim, é um conjunto de situações aí que precisam ser analisadas. Hoje, eu vou dar uma breve opinião baseada na minha trajetória e que são algumas características que eu percebi ao longo desse tempo todo que foram desenvolvidas em mim, não que eu tivesse todas, mas que eu fui também desenvolvendo ao longo do tempo, né? Então, primeiro, você tem paixão pelo que você faz, né? Porque assim, empreender não é simplesmente você pesquisar lá, o que eu posso vender, o que eu posso fazer, enfim. Você tem que analisar se aquilo tem a ver, se aquilo tem identidade com o que você gosta. Porque imagina, você vai trabalhar durante, sei lá, sua vida inteira com aquilo, né? Você tem que já pensar assim, daqui a 50 anos, estou trabalhando com a mesma coisa. Eu tenho paixão por isso? Eu gosto de fazer isso, né? É uma das perguntas, assim, muito importantes que você tem que se fazer, né? Eu acho que também empreender é uma autoanálise, tem que se autoconhecer, conhecer também as suas características para ver se você está dentro desse universo, se você vai se adaptar, se tem a ver com o que você quer para sua vida, né? Porque é uma decisão. Então, primeiro, como eu estava dizendo, tenho paixão por isso? Eu tenho paixão por esse tipo de coisa que eu quero, sei lá, um produto, um serviço que eu quero empreender, né? Porque, assim, a paixão, ela vai determinar também muito do entusiasmo no negócio, né? Então, assim, você vai trabalhar com o que você ama, você vai trabalhar com aquilo que você faz por paixão. E isso dá um grande diferencial, né? Quando um empreendedor, ele ama aquilo que ele faz, não tem barreiras, ele vai longe, entendeu? Outro ponto que eu também acho que é muito importante é a resiliência, né? Aí falam, resiliência, o que é resiliência? Resiliência é uma capacidade da pessoa ela se sustentar diante ali de uma dificuldade ou de uma mudança brusca, né? De uma situação. O que estamos vivendo hoje atualmente é uma dessas situações ali que você consegue desenvolver esse tipo de característica, né? Aí você consegue se perceber, eu sou uma pessoa resiliente ou não, né? Então, a resiliência é uma das características também que todo empreendedor tem que ter. Nessa trajetória toda, são muitos altos e baixos, né? Então,
não é um caminho assim certinho que você vai fazendo, não, vão acontecendo coisas, você vai tomando decisões, surgem situações, então você tem que ter essa capacidade de se adequar e de se superar nesse tipo de, quando acontece esse tipo de situação, né? E eu acho que também você tem que, nesse contexto ainda da resiliência, o foco é muito importante, né? Porque quando você se mantém focado, se você trabalha isso dentro de você, você acaba encontrando saídas, né? Você consegue se adequar ali àquele tipo de situação e circunstância, né? Então, isso para mim é uma característica muito importante, tá? Uma outra característica também que eu percebi é a proatividade. Então, você é proativo? Você se pergunta, você é proativo? Você tem iniciativa? Você tem esse poder de ação, né? De planejamento? Então, é uma outra característica que você também tem que analisar, né? Por quê? Não que todo mundo, assim, tem todas essas características, acho que cada um, o ser humano é muito diferente, né, um do outro. Cada um tem um tipo de qualidade, defeito, enfim. Mas, quando a gente está falando em abrir um negócio, empreender, você tem que ter essa iniciativa, esse poder de ação. Porque tudo aquilo depende de você, exclusivamente de você. Então, para mim também é uma característica que é muito importante. E uma pessoa proativa, ela sempre vai buscar o aperfeiçoamento, né? De conhecimento, de habilidades. Então, ela sempre vai se aprimorar cada vez mais. E isso torna o seu negócio muito mais engajado ali no seu propósito, né, de fazê-lo crescer, enfim. Uma outra característica que eu acho também que é super importante, principalmente na minha área, na nossa área de criação, de artesanato, é a criatividade. Então, você precisa inovar, né? Não tem como você se destacar se você não inova, se você não cria os seus próprios métodos, né? E aí fala, Monique, mas eu não sou uma pessoa criativa. A criatividade, você consegue, vamos dizer assim, fazer um treinamento para que você fique cada vez mais criativo. E como? Tem muitos estudos que falam que a prática de atividades, esportes, né? Ou você ir lá e aprender alguma coisa nova, atividades como meditação, que eu acho que para mim funciona muito a meditação. Eu acho que são estímulos de criação, de criatividade, né? Você consegue expandir a sua mente. Então, você expandindo a sua mente, você consegue ter ideias novas. Então, eu acho que a criatividade é uma característica, na verdade, é um aspecto importante para uma mente empreendedora, né? Uma outra característica também que eu acho que é importante é a liderança, né? Assim, muita gente, eu mesma, eu não tenho, nunca tive, assim, não foi uma coisa natural da minha personalidade ser líder, né? Tem gente que é líder, assim, nato, né? Então, assim, não foi o meu caso, tá? Mas eu acho que é uma coisa que com o tempo
você também vai trabalhando isso, né? E, na verdade, todos nós, eu acho que a gente tem um pouco, assim, dessa questão da liderança, no sentido de inspirar e motivar algum tipo de ação, né? Então, por exemplo, quando você vai vender um produto, você tem que motivar aquela pessoa a comprar o seu produto. Então, isso já é uma habilidade, né, de liderança, no meu ver. No sentido de direcionar essas ações dessas pessoas, né? Uma outra característica também, que para mim, na verdade, ela é bem complicadinha, no meu caso específico, é a paciência. Porque, e o engraçado de tudo isso é que você vai acabar se deparando com alguns tipos de habilidades, de características que são mais fortes, né? Que você tem que trabalhar mais, outros você trabalha menos. Então, a paciência para mim é algo que é um desafio, né? Porque a gente fica ansioso. Quando você vai abrir um negócio, você tem uma expectativa, você tá ali, você quer resultados amanhã. Só que as coisas não são assim. A gente não tem controle, infelizmente, a gente não tem controle de nada nessa vida. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente só sabe o que é hoje, o momento presente agora, esse segundo que eu tô falando aqui. Então, você ser impaciente, isso pode atropelar alguns processos e você às vezes pode acabar pulando etapas que são essenciais para um próximo nível, né? Ali, para você conseguir desenvolver de forma satisfatória algum projeto, algum tipo de situação ali que você precisa ter mais atenção. E às vezes você fica tão ansioso que você pula coisas, pula etapas que são às vezes importantes. Então, isso é uma característica que eu acho que ajuda muito quando a gente fala em empreender, né? Uma outra característica também, que eu acho que é bem importante, é a ambição, né? Eu acho que todo empreendedor, ele tem que ser um pouco ambicioso. Não aquela ambição de cobiça, sabe, de querer, nossa, não. É uma ambição num sentido positivo. Uma ambição, para mim, é uma motivação para conquistar aquilo que eu desejo. Então, é algo saudável, né? É uma ambição saudável. E você ter esse sentimento, essa ambição, faz com que você tenha metas e propósitos, né? E para mim é um estímulo isso, né? Para você seguir em frente sempre, né? Outra característica que também eu acho que é bacana a gente mencionar seria a autoconfiança, né? Eu acho que quando você tá ali pensando ainda no que fazer, no que abrir, que tipo de negócio, produto, serviço, assim, independentemente de tudo isso, você tem que ter uma confiança, uma autoconfiança, né, no seu negócio e acreditar muito em você. Se você não acreditar em você, você não consegue fazer com que as pessoas tenham confiança em você também, né? Porque quando você vai ali apresentar o seu produto, se você não confia no seu produto, na sua empresa, no seu serviço, você não consegue passar isso para o seu cliente. Então, você acaba perdendo o negócio, porque as relações são a confiança é a base das relações. Então,
para mim, é algo fundamental você acreditar em você. E eu sei que nesse processo todo, você vai falar, nossa, mas a gente tá começando, principalmente, às vezes, algo novo, né? Que você ainda nunca vendeu, às vezes, que nem no meu caso, nunca tinha feito nenhum tipo de doce. Eu fiz cursos e aí depois eu fui desenvolvendo para abrir um negócio. Então tem muita insegurança, né? Porque você ainda tá num processo de aprendizagem, a gente ainda não passou por aquele processo do conhecimento que dá segurança pra gente, né? Ou da experiência, da prática. Mas o que eu tenho a dizer é que você tem que se confiar no geral em tudo que você faz, né? Em tudo que você é, na verdade. Então, a autoconfiança é imprescindível, a meu ver, né? Se eu não acreditar no meu produto, no que eu faço, ninguém vai acreditar, né? E uma outra característica que também eu acho que é bem interessante e importante é a persuasão, né? E a persuasão aqui, ela tá ligada, na verdade, com o modo com que eu me relaciono com o outro, com as pessoas, né? Então, na hora que eu vou ali tá desenvolvendo o meu produto, o meu serviço, eu tenho que ter essa habilidade de comunicação. Não adianta, você vai ter que exercitar. Para mim, sempre foi muito difícil essa questão da comunicação. Mas isso que é legal da vida, a gente se experimentar, né? A gente ter esse desafio para a gente crescer. Então, eu acho que você ser persuasivo é uma das características importantes no empreendedor, né? Na hora de você transmitir ali suas ideias, até para obter a confiança daquele seu cliente. Então, a persuasão, ser persuasivo, para mim também é uma das características que são importantes, né? E assim, gente, eu listei essas características, que são características assim que eu percebi em empreendedores que eu admiro, grandes empreendedores, né, de sucesso, enfim. E que eu fui percebendo ali ao longo da minha trajetória como empreendedora, que eu fui desenvolvendo. Algumas eu já tinha, né, essas características mais afloradas e outras não, nem tanto. Mas no conjunto, essa minha dedicação fez com que eu me desenvolvesse em todas essas características. Óbvio, tenho muito ainda que desenvolver, mas eu acho que isso é um processo evolutivo para todo mundo, né? E isso que é legal do empreendedorismo, é você se desafiar, porque para mim o empreendedorismo é isso, é essa forma, assim, é uma forma de liberdade de eu expressar o que eu sou, né? E muito além disso, de me desafiar pessoalmente num processo aqui evolutivo, né? Pessoal. Então, por isso que quando você for pensar em abrir um negócio, você tem que fazer essa autoanálise, né? Principalmente para que seu negócio tenha sempre um processo aí evolutivo de ascendência. Senão, uma hora você não aguenta, você sai. Você tem que ter ali uma dose de perseverança, uma dose da resiliência que eu comentei. São muito altos e baixos, são muitas situações que acabam envolvendo, né? No nosso negócio específico, no nosso mercado, são vários os desafios, né? A concorrência, você tem que saber lidar com esse tipo de situação.
Coisas que às vezes você está trabalhando numa empresa, não que quando você trabalha numa empresa você não tem desafios, não, mas não é isso, mas são coisas diferentes. O ser empreendedora, né, você exige de você um conjunto de características que vão te ajudar a ter um negócio próspero, tá? Porque se vir o primeiro problema e você ali, por exemplo, não tem a paciência, ou às vezes você está numa negociação, você não consegue negociar com a pessoa, você não consegue defender aquilo que você está vendendo, você não tem a criatividade para você desenvolver um produto e se destacar do seu concorrente. Você não ter ali a autoconfiança, você não gera confiança do seu cliente. Então, são coisas que você vai somando, pesa bastante, né? Então, eu acho que é legal falar disso, porque quando eu comecei, ninguém me falou assim abertamente sobre tudo isso, né? Eu não tinha esse conhecimento. A gente se conhece ali quando a gente se prova. Mas se tivessem me falado, de repente me ajudaria a desenvolver muito melhor as coisas nesse caminho todo. Não que você, Monique, não tem nenhuma dessas características. Então, talvez não seja um bom negócio para você, para sua vida, né? Eu acho que você tem que ter alguma delas, né? Eu acho que isso às vezes é meio natural até da pessoa, mas é bom você dar essa analisada, né? Você verificar se você vai ter esse tipo de conjunto ali para lidar com o que é o empreendedorismo, né? Então é isso. Hoje eu quis falar um pouquinho disso, eu acho que é super interessante quando a gente fala, né, em negócio. E espero que vocês tenham gostado, tenha sido útil e façam essa autoanálise, né, antes de pensar no produto, no serviço. Faça essa autoanálise, ela vai te ajudar bastante. Certo? Sigam a gente nas redes sociais, no Instagram, no Facebook e aqui no YouTube. Se inscreve aí no nosso canal.